Entreguem as taças ao Palmeiras. Entreguem a taça ao Palmeiras, que eu cansei. Eu cansei de passar pano. Palmeiras não tem nada a ver com isso, mas é sempre com o Palmeiras, Ou gente. tem, né? É sempre com o Palmeiras. A Gabi nem veio hoje. Estranho, de vergonha. Estranho. De vergonha. Estranho. Vai falar o quê? Bem esquisito, hein? Pô, São Paulo deu mole, é Bem verdade, esquisito. mas eu não vou mudar o foco. Hoje nós vamos falar... Quer um cafezinho, Martelli? Eu quero, eu aceito. Eu gostaria. Pega um copo Se tiver pro um Martelli copo aí, um Quer cafezinho. um cafezinho, Marcel? Pô, Vamos, gente. vamos tomar um agradável. Vamos porque tomar tá um vazio. cafezinho Quanto que hoje? era? 60 milhões que era pra profissionalizar Tomar um os árbitros, cafezinho não era hoje, vai. isso? 60 ou era 30? Acho Era, né? 60. Que o Edinaldo não tinha. 60 milhões. Não, ele tinha, né? Só que, pô, Sim. você tem que investir, né? Futebol assim, não dá. Tá Gente, caro! 60 milhões. Profissionalização da arbitragem. Os caras não quiseram fazer. Aí, a gente tem que ouvir técnico brigando com técnico, um falando, não, eu não tava em disputa. Então quer dizer que se eu sentar um tapa no PDV fora do ar aqui, eu não tô no programa, então não tem demissão. Se o cara der um soco no estômago, mas não tava a bola em disputa, não pode expulsar. ai. Pô, não pode, não vai expulsar. Pô, Abel, você tá de brincadeira, né, Abel? Parabéns pelo trabalho, tal, aquelas coisas, né, que a gente tem que falar. Grande trabalho, treina muito bem. São Paulo também, pô, tomar virada. Mas é difícil. Não foi expulso, gente, não dá mais. O cara era FIFA, não é? O Abate Abel Ele é FIFA. ainda é. Ele é FIFA. É. A gente tá falando de um árbitro FIFA. Ele apitou a Copa do Mundo de Clubes. E o do Grêmio? Foi cotado pra final. O do Grêmio no final de semana, o pênalti. Pênalti. Você achou pênalti? Não. Pra mim é aquela história, o VAR, ele tem que olhar e falar de 10 a cada 10 vão achar que foi pênalti? Então chama o cara. Pô, vocês estão de brincadeira. Assim, Ali não por isso foi que nada. eu tô assistindo, sinceramente. Hoje eu jogo GTA RP. Bom, Afundei ainda bom, mais a vida, mas beleza. Pô, cara, Ô, Martelli, não dá, gente. hoje minha intenção era realmente falar pouco, Hum. porque eu queria falar de futebol mesmo, futebol, bola rolando, né? Os erros de arbitragem, eles fazem parte do futebol, então a gente tem que falar. Nossa, com conhaque é melhor ainda, hein? Muito bom, né? Muito gostoso. Mas assim, cara, vamos pegar a semana passada e agora esse final de semana. O Brasil é o país do futebol onde a gente tem a penalidade mínima, lance do Corinthians semana passada, que o Corinthians reclamou com razão, Do Kaká. do Kaká, e o lance onde a penalidade máxima ela é ignorada, certo? Então o VAR Nossa, brasileiro... agora, peraí, repita essa frase que dá corte. Isso aí você foi bem agora. O VAR brasileiro, a função dele é achar a penalidade mínima, como foi na semana passada Corinthians e Inter, e ignorar a penalidade máxima. Essa é a função do VAR no Brasil. Agora você É por foi isso fu. Agora você foi fu. que eu odeio o VAR. Eu passei a odiar o VAR conforme o tempo foi passando. Tem que eu acabar. odeio. Tem que acabar. Hora Tem do que acabar. Gardenal, hora do Gardenalzinho, Gardenal. o Você Fabiane. foi bem. Penalidade mínima os caras acham. Exatamente, o Brasil não sabe ainda usar o VAR, ou os árbitros brasileiros não sabem utilizar o VAR. Então assim, é só isso que eu tenho pra falar, porque pô, eu já cansei, cara, e como eu sou um cara, eu me considero neutro, o pessoal pode, às vezes você dá uma opinião, os caras falam, você tá falando isso porque você odeia o Corinthians, você tá falando isso porque você é palmeirense, porque você é São Paulino. Eu não sou, vocês sabem, quem me conhece Sim, sabe Ponte que eu Pretano. sou ponte pretano desde o dia que eu nasci e serei até o dia da minha morte, independente da divisão que a Ponte jogar. E acabou, fim de papo. Mas eu tenho opiniões. E num dia eu posso dar uma opinião aqui que vai deixar o corintiano feliz, outro dia eu posso dar uma opinião aqui que vai deixar o palmeirense triste e por aí vai. Eu queria falar do jogo, porque o jogo foi muito legal. Pois é. E assim, a chance do pênalti ter sido marcado e o São Paulo perder o pênalti e o Palmeiras virar mesmo assim, era enorme, tá? É uma pena que isso não tenha acontecido, porque aí sim a gente já tá falando de um jogo épico. Então é muito chato toda vez ter que vir aqui falar de arbitragem, e aí mesmo assim tem cara que vem, mas você tá falando isso porque você é isso, você tá falando isso porque você é aquilo. Não, eu só queria não precisar falar de arbitragem. E talvez se o VAR sumisse do futebol brasileiro, a gente poderia ter um pouco mais de paz. Eu sei que a arbitragem brasileira ia continuar uma porcaria, mas é que o VAR, ele tornou tudo maior, o erro maior da arbitragem, que você vai lá e vê, ou você não vê, ou você deixa de ver como aconteceu ontem. Antes você pegava o árbitro e aí o cara, ele errava e a gente criticava. Poxa, mas ele tava ao lado do lance. Nossa, mas estava claro. Nossa, mas o Bandeira não viu. Só que vocês lembram quando o Bandeira, o lance era de assim,
lance de milímetros. A gente às vezes passava um pano, falava, pô, mas coitado do Bandeira é difícil, né, gente? É lance de ajuste, pô, dá uma colher de chá pra ele. Ou o árbitro, alguém tapava a visão dele, a gente meio que falava, pô, né, coitado do árbitro, tal, também não dá pra acertar todas. Hoje, desculpa, não tem como a gente fazer isso, porque tem 1000 câmeras. Por todos os ângulos pra você curtir, é basicamente Por todos isso, os chamado ângulos do pra VAR. você curtir. E assim, a gente tá falando do pênalti do Alan pra cima do Tapia, mas a expulsão do Andreas Pereira também, naquela dividida, tem isso a também. distância que o Abate Abel tava da marcação que ele deixou de executar. Ele sai do Morumbi falando parabéns pelo bizarro. trabalho, hein? Vocês viram essa imagem? Eu fiquei sabendo de um colega jornalista que tava no estádio e participou juro que eu não lembro o nome Alexandre dele, Salvador. peço desculpas. Isso, que participou da live do Arnaldo. Ele né? trabalha com o Arnaldo Contirone, o Ale. E aí ele relata Gente que boníssima. Boa. Ele relata que o árbitro do jogo, durante o pronunciamento de um dos dirigentes do São Paulo, ele passa atrás assobiando, cantarolando, tipo... Não, isso aí, Quem gente, não quer nada. Beleza, é um código, é um ato, né, nesse caso aí de, pô, tô nem aí, ou... Mas eu ouvi, quem que falou, foi um diretor do Grêmio que falou que árbitros devia ter 2 que cai pra Série B no final do ano e 2 sobem, ou 4, acho que foi um diretor de futebol do Grêmio que falou isso. Mas aí é azar dos times da Série B? Isso, assim, eu entendi o manifesto dele, mas a gente tá num caminho que é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Agora, essa responsabilidade é da CBF. Essa responsabilidade é da CBF. Desculpa ao Palmeiras. O Palmeiras tem culpa da péssima arbitragem? Não. Não tem. Mas o que teve de erro para o Palmeiras, e a gente está falando de liderança do campeonato, é muito delicado. Assim como a gente teve um monte de erro desfavorável, por exemplo, pro Grêmio nos últimos dias, pro Internacional. Internacional até teve uma ou outra aí que é meio polêmica, ganhou pênalti pra caramba, mas os caras estão disputando Z4. O Sport, no começo do campeonato, Tadinho do Sport. Pô, no começo do campeonato, o Sport, a cada 3 jogos, 4 ele era injustiçado. Os 8.000 fofos da Ilha do Retiro devem estar indignados. É por isso que o Palmeiras vai ser campeão? Pelos erros? Não, não é por isso. Não é só por isso. É por isso que ele vai, talvez, ganhar por 2 pontos do Flamengo? Aí a gente pode E questionar. só lembrando que o Palmeiras Não tem nada a ver com já isso. foi prejudicado contra o Sim. São Paulo. Há 3 anos, naquela Copa do Brasil, o VAR pifou Pois naquele é, lance pois é. do Caleri, né? De impedimento. Não traçaram as linhas, depois foi pênalti. Teve é um só a lance culpa também, do aquela Palmeiras. mão do Marcos Rocha, lembra? Lembro. Também. Verdade. Então, assim, a questão Uma pelo hora- menos essa é a minha visão, tá, gente? Eu vi alguns colegas hoje levantando suspeitas com relação à arbitragem e de que sim, poderia existir hoje um benefício ao grande Palmeiras. esquema. Aí, cada um põe o seu, né? Cada um tá Põe por a mão conta. onde você quiser. Tá por você conta. põe a mão no fogo Eu- que você quiser. Eu não sei. Eu não tenho nenhuma informação Também a não. respeito disso e a minha tese é uma só. A arbitragem É brasileira é ruim pra todos. Pra todos, tá? Então, assim, pra mim não tem essa história. Agora, eu acho engraçado só que o Abel Ferreira... Eu não vou cobrar que o Abel Ferreira ontem teria que ser o diferentão da história e falar que Foi pênalti. foi pênalti. Porque assim, também a gente fica falando, o Abel tinha a chance de mudar o rumo das coisas. Não vai mudar. O Abel não é o salvador da pátria, o Abel não é o descobridor do Brasil, o Abel não é o Pedro Álvares Cabral. Ele é um cara que tá aqui trabalhando e que faz um ótimo trabalho no Palmeiras. Ele não precisa mudar o futebol brasileiro. Não precisa. E eu nem quero que ele mude o futebol brasileiro. A questão é que os caras que lá atrás falavam em campeonato manchado, esquema, o João Martins, que ele usou? Sistema, né? Sistema. O sistema. Porque o sistema não queria o Palmeiras campeão. Quem foi campeão naquele ano? O Palmeiras. Verdaço. Aí fica todo mundo quieto. O Textor fez o que fez também, né? Não provou Teve até nada. CPI, não provou nada. Quem foi campeão em 2024? O Botafogo. Ficou quieto. Então, assim, esses caras fazem um baita tá alarde nem aí, tá nem quando o aí. time deles perde. Aí o futebol brasileiro é selvagem, o futebol brasileiro é uma porcaria. Aí os clubes brasileiros têm que se unir. Aí, esse é o discurso. eu tô falando isso aqui sempre. Você tá falando isso sempre. O Fabiani, quando o Corinthians é beneficiado, talvez ele fique um pouco feliz. Mas tá fico. tudo bem. E tá tudo mesmo. bem. Agora, a questão é que esses caras, tudo bem o Fabiani achar ou não achar, só que esses caras são os dirigentes, eles deveriam ter mais responsabilidade.
Porque é só na hora que o time deles é prejudicado que aí o futebol brasileiro é uma selva. Ontem o Boto falou isso. O Boto, Que levanta o suspeitas. Flamengo não ganhou do Bahia ontem e o seu Boto português foi falar do jogo do Palmeiras e do São Paulo. Foi levantar dúvidas a respeito disso. Então prova. Porque na hora de melhorar a arbitragem brasileira, ninguém quer. Os caras só ficam reclamando quando o time deles é prejudicado. Então a gente não vai pra lugar nenhum. Sabe o que eu faria? Sabe qual que é o próximo jogo depois da data FIFA? São Paulo e Grêmio. Os dois prejudicados da rodada. Não entrem em campo. Eu ia falar isso. Não entrem em campo. Enquanto não deixarem de entrar em campo, enquanto Não fizer- entrem em campo. Mas vocês são Os dois reféns dão de WO. dinheiro. Mas Por vocês que não são reféns fazem de isso? dinheiro. Por que não fazem porque falta isso? dinheiro, porque vai falar que o patrocinador não curte. Isso aí, nesse tipo de união, é muito delicada. Sabe por quê? Porque pra você deixar de entrar em campo, você vai ter que convencer. O São Paulo tem que convencer o Grêmio, tá? Ó, não vamos entrar. Aí o Grêmio tem que pegar uma reunião com os patrocinadores. Fala, ó, a gente vai deixar, vocês estão conosco? Porque o patrocinador duvido paga que pela isso seja entrega. impeditivo. Aí tem, não, beleza. O patrocinador paga pelo ano, Aí né? tem a multa da CBF, que a CBF vai multar. Aí vai ter a multa da televisão, que a televisão vai falar, pô, mas como assim eu não vou transmitir o jogo? Mas é bom pra televisão isso? Então, só que aí, esse é o ponto. A TV gosta de toda hora ficar passando um jogo, ou passando... Pensa que todo jogo que você passa, você não tem a certeza, não é que ele foi justo, né? Mas que ele foi bem arbitrado, né? Então, eu concordo com você, eu acho que esse é o caminho. Não dá pro clube também... Gente, o dinheiro tem que sair da CBF, não dá pro clube pagar. Eu vi gente falando, não, mas os clubes têm que fazer então. E aí eles se unem e os 20 falam quanto custa a profissionalização. O caramba! Não é o clube que tem que destinar a verba pra arbitragem ser profissional. Olha o dinheiro que a CBF faz. Deliberadamente tiraram o dinheiro pra profissionalizar quando o CNM tentou, que ele pediu 60 milhões... Quando ele era o chefe de arbitragem, responsável por isso, falou, ó, custa 60 milhões um projeto de X anos aqui pra profissionalizar a arbitragem. Os caras falaram não. CT e tudo. Tudo. Falaram não. Pô, o árbitro não é profissional? O jogador não tá lá todo dia treinando, tudo? Aí eu tava entrando aqui no site da CBF agora. CBF reúne elite do futebol brasileiro para uma semana no Rio. Aí, pô, vira festa, é convenção de empresa, vai todo mundo lá pro Rio, que é chopp, você sai, aí faz uma atividade durante o legal, dia. é legal. É legal pra nós, mas não é trabalho. Árbitros FIFA hoje, tá? Que isso em 2025 foi uma mudança. Anderson Daronco, Edna Alves Batista, Paulo César Zanovelli, o Ramon Abate, Klaus e Wilton Pereira Sampaio. Esses são os árbitros FIFA hoje. Todos têm pelo menos... 2, 3, 4, 5, Todos 6. horrorosos. Não, você tem 6 árbitros aqui. Horrorosos não, vai, o PDV. Horrorosos não. Eu acho todos horrorosos. Não, horrorosos não. Um que eu Horrorosos gosto não. e que não tá nessa lista é o Davi Lacerda. Então, do mas ele Espírito não é Santo. árbitro FIFA. Não é árbitro FIFA, Então, exatamente. talvez essa nova geração, Candançan também, essa eu não acho mau molecada aí que árbitro. tá vindo, talvez seja mais Desculpa, profissional. faltou mais gente, tá? Faltou mais gente. Andressa de Siqueira, Bruno conheço. Arleu, Bruno Chali Fraco. Wendy Straub, Daiane Muniz, Débora Cecília Correia, Daiane Muniz deu problema Flávio nesse Rodrigues, ano. Matheus Candançan, que é o mais Flávio jovem Rodrigues árbitro foi que da não FIFA, marcou o pênalti do Vitor Rafael Roque. Klein, Rejane Caetano, Rodrigo Pereira, Taislane de Melo Costa. Faltou esse. Não são todos árbitros, Aí tá se eu não me entrando engano. Bandeira também, Aqui né? tá entrando Bandeira. O que eu ia falar, o que o PDV falou foi certinho. Os clubes brasileiros, muitas vezes, e o discurso sempre é nesse sentido, de sugerir um grande esquema, um favorecimento. Se você entende que o seu campeonato, o campeonato que você disputa, que ocupa o seu calendário, está corrompido, está comprometido, não o dispute. Pra mim é muito simples. Eu acho que o caminho que o São Paulo tem que tomar enquanto instituição, o torcedor faz o que ele quiser. Mas Júlio Casares, Belmonte, Rui Costa, aliás, o Rui Costa se pronunciou ontem, algo que não acontecia há muito tempo para a imprensa de São Paulo. Esses caras não podem bater na tecla, assim como os outros prejudicados, de que o campeonato está arranjado ou vendido. A tecla tem que ser em comum acordo pela profissionalização da arbitragem. O discurso do Textor,
do Casares, seja de quem for, não vai levar o negócio pra frente. E a gente tem que destacar também, a CBF não vai divulgar o áudio do VAR do lance de ontem, porque o protocolo é divulgar somente aqueles em que houve revisão no monitor. Vai ter uma reunião, né, que eles vão passar o áudio do VAR para algumas O pessoas. São Paulo e o Palmeiras podem solicitar, mas não podem divulgar. Vai ser numa reunião em que eles vão ter acesso. E o Rui Costa Ou seja, vai. Não adianta nada, Rui né? Costa. Eu tive uma ideia maluca aqui, tá? Quando você fala de injustiça, e quando você fala em, por exemplo, um resultado de ontem, que de novo, a gente repete aqui, o torcedor palmeirense, é claro que o torcedor do Palmeiras sabe ontem, ele viu o lance e falou, pô, foi pênalti. A culpa não é sua, a culpa não é do Palmeiras, a culpa não é do Abel, não é. Então, a gente tá falando de uma coisa sobre arbitragem enraizada e ser ruim, ponto. Pô, já pensou o São Paulo e Grêmio entram em campo, os caras ficam 10 minutos sentados com a bola no meio? Dá o tapa na bola, fica 10 minutos sentado. Vira o caos. Um pega a bola, faz um gol contra. No segundo tempo, outro faz um outro gol contra. Assim, ignora o jogo. Pô, vocês não estão... Vocês estão praticamente acabando com o futebol. Que a verdade é essa. A gente vê futebol... Eu vejo futebol hoje com outros olhos. Eu vejo futebol hoje... Eu também, graças ao VAR. Não só graças ao VAR, como a muitas coisas que aconteceram. Estão acabando com a beleza do futebol. Faz isso também, jogador. Faz isso, Se não cara. tivesse VAR, vocês acham que ele daria no campo? O pênalti? Não. No sentido de que ontem ele não quis comprar uma briga e falou qualquer coisa o VAR corrige? Acho que não. Ele não marcaria esse pênalti. Porque tava na frente dele e ele faz aquele E não movimento tem ali. interpretação, né? Não tem. Não tem interpretação, Só de não Foi um sair carrinho dentro da área. sair o áudio do VAR, levanta a bandeira. Como é que não sai o áudio do VAR? Tem que... É o não protocolo precisa. da CBF. Ok, Mas não aí a CBF precisa. tem que Mas falar. eles já soltaram o áudio do VAR por muito menos. Não soltaram o VAR de ontem, com certeza, porque eu não quero nem ver o que tem nesse VAR. Mas a CBF, enquanto instituição, tem que falar, independente do protocolo, ninguém vai ser preso se a gente romper esse protocolo. Vamos divulgar, vamos acabar com a polêmica. Vai ser a única forma do árbitro do jogo se pronunciar de alguma forma. Pô, e protocolo é lei. Por que o árbitro não passa na zona mista? Por que o árbitro não dá uma breve coletiva? Não seria interessante pra esse tipo de lance? Não seria mais seria proveitoso pro debate de futebol O brasileiro? Francisco Pontes manda aqui, chega de mimimi, o jogador do Palmeiras escorregou. Irmão, aí você não sabe ver futebol, sem querer também é falta, desculpa. Lógico. Não sei quantos anos você tem, quem sou eu pra falar, mas sem querer também é falta. Não existe falta só por querer. Se existir falta só por querer, sinto muito, aí a gente acaba. Ele escorregou, mas ele... O escorregão dele resulta numa ação faltosa e o cara não chega na Ele bola. pode usar esse argumento se a gente estivesse aqui falando, como o Alan é violento, como é maldoso. Ninguém tá falando isso. Não, Óbvio a gente tá foi falando sem que ele, querer, mas foi você pênalti. escorregou. Você tá andando lá, tá, ô Francisco? Você tá lá na área. Você não olha pra trás. Só que a bola, você tá virado pro gol. Você tá com os dois braços abertos, igual Jesus Cristo. A bola tá atrás de você, ele chuta. Você não tá vendo e pega na sua mão? Você tá igual Jesus Cristo? Igual cal. o Cristo Redentor aqui? É pênalti. Foi sem querer, ele não tava vendo a bola. Mas ninguém fica com o braço aberto. Pô, o cara tomou um carrinho no meio da área.